O presidente da Ucrânia tinha avisado que a guerra contra a Rússia entraria em uma nova fase. Ao invés de se defender, Volodymyr Zelensky passou a atacar. Agora o país invadido está fazendo o papel de invasor. As batalhas passaram para o outro lado da fronteira e o conflito ganhou mais um elemento, o confronto de narrativas. A Ucrânia declarou nesta quinta-feira que suas tropas seguem avançando e já controlam mais de 1.000 quilômetros quadrados do território russo. Moscou, por sua vez, afirmou ter recuperado um vilarejo tomado pelos rivais. O Kremlin segue repetindo que está direcionando reforços para a região invadida. Este foi o maior ataque contra o exército russo dentro do próprio território desde a Segunda Guerra Mundial. Ainda segundo o governo de Volodymyr Zelensky, a infantaria avançou 35 quilômetros além da fronteira. Pelo menos 82 vilarejos estão em poder do inimigo. Este ataque, em grande escala, quebrou uma sequência de vários meses de reveses das tropas da Ucrânia. A maior derrota foi a instalação de uma unidade militar estrangeira na região de Kursk, para manter a lei, a ordem e atender às necessidades básicas da população nos territórios controlados. Ver Kursk cair nas mãos do inimigo é uma derrota, antes de tudo moral, para Vladimir Putin. A cidade foi palco de uma importante derrota dos nazistas em 1943. Agora, a ameaça vem do país vizinho. 123 moradores deixaram suas casas temendo a fúria do contra-ataque. Os confrontos mataram pelo menos 12 civis e 121 ficaram feridos, de acordo com as autoridades russas, que não atualizam o balanço desde segunda-feira. Quem ficou está sepultando os corpos daqueles que morreram tentando conter a chegada dos batalhões. Famílias que não têm para onde ir estão sendo acolhidas pela Cruz Vermelha. E os militares russos capturados se tornaram uma valiosa moeda de troca. O exército russo diz ter preparado ações concretas para defender a região de Belgorod, outra importante cidade das redondezas. A movimentação do Kremlin sugere qual seria o próximo alvo de Zelensky. É fácil a gente entender as linhas da notícia, mas para a gente nos aprofundarmos nas entrelinhas da notícia, eu chamei o Alexandre Pires, que é da cadeira de Relações Internacionais do IBMEC, aqui de São Paulo. Alexandre, muito obrigado pela tua presença. Eu queria apresentar para quem nos assiste aqui os modelos de ajuda que o Volodymyr Zelensky ele recebeu, vindo principalmente dos Estados Unidos. E quando Zelensky, há mais de uma semana, veio a público dizer que a guerra entraria num outro patamar ou num outro capítulo, ele se referia à chegada dos F-16 que foram doados pelo governo americano na gestão de Joe Biden. Só para a gente entender essa arma, é claro, um caça de guerra que voa a Mach 2, significa que ele alcança 2 vezes a velocidade do som, leva bombas de praticamente 1 tonelada, mísseis ar-ar, ou seja, ele consegue se engajar num combate aéreo com outras aeronaves e acerta alvos no solo. Alexandre, olhando aqui para essa tremenda máquina de guerra e fazendo um parênteses importante, o F-16 não é a cereja do bolo, né? Não é a joia da coroa do armamento americano que tem os F-35. É um equipamento de uma tecnologia um pouco mais ultrapassada, estava encostado nos Estados Unidos, mas agora está de grande utilidade na Ucrânia. O que representa para o Zelensky essa ajuda internacional? Primeira coisa é uma possibilidade de defesa mais efetiva, ou seja, os ataques que ocorrem na Ucrânia costumam ser ataques feitos por ofensivas terrestres que tomam cidades, mas nessa passagem da tropa você pode impedir bombardeando essa área. Agora, ela leva também a possibilidade de ataques que vão avançar no sentido do território russo. Então esse é o ponto principal da preocupação dos Estados Unidos, dessas armas serem usadas nesse sentido, né, e avançarem rumo a uma guerra de grande escala. Então essa é a principal diferença. Agora, Alexandre, a gente olha aqui, todo mundo entendeu a utilidade de um avião aí de alta capacidade no campo de batalha. Mas eu comparo isso como se fosse uma vacina, né? Você toma a injeção, mas não é que no momento seguinte você está imunizado. Tem um tempo de ação. Onde que eu quero chegar com essa comparação ao avião?
os pilotos ucranianos nunca foram treinados para pilotar essa série Falcon, né? O F-Fend Falcon. Eles estavam muito mais habituados aos equipamentos que são uma herança da União Soviética, como os MiG e os Sukhoi, de fabricação russa. Houve um período entre a promessa do Joe Biden entregar esses equipamentos, eles chegarem na Ucrânia, porque o transporte também não é simples, ele não tem uma autonomia de voo, ele não pode vir voando dos Estados Unidos até a Ucrânia, mas principalmente a grande dificuldade é o treinamento desses pilotos. Como é que ficou nesse ato? A gente consegue entender facilmente que o Volodymyr Zelensky e as suas tropas ucranianas ficaram um pouco desguarnecidas nesse momento, né? Sim, você tem um período longo aí de apoio da OTAN. E esse apoio da OTAN ele é em inteligência e também em treinamento. Essa primeira leva de caças, ela é via uma doação vindo da Holanda e da Dinamarca, inclusive para não colocar o carimbo americano nessa doação, né? Ou seja, eles estão fazendo uma triangulação para evitar uma acusação da Rússia de armas americanas estarem matando soldados russos, né? Ou seja, essa é a principal diferença. E o treinamento tem sido suprido, claro, pela OTAN. Nós não podemos esquecer que é uma guerra de 2 anos. Perfeito. E esse período é um período mais que suficiente para treinar pilotos. Obviamente, os Estados Unidos têm um know-how enorme disso, inclusive você que é um admirador de guerras, essa foi a grande vantagem americana contra o Japão, a velocidade em produzir pilotos e treinar. Então, eu acredito que essa parte está bem coberta nesse período todo. Excelente. Vamos passar para a próxima tela, que é o seguinte, a gente falou das defesas aéreas, os ataques então de ar-terra, mas também muito do confronto tem sido feito nas trincheiras, no campo de batalha, ali agora, além da fronteira entre a Ucrânia para dentro da Rússia. E tem outra vantagem, o Leopard 2, que é uma ajuda que veio da Alemanha. Para quem não conhecia esse rinoceronte aqui de metal, ele tem 42 projéteis a bordo, que são lançados por um canhão de 120 milímetros, ou seja, é um tipo de disparo muito eficiente contra outros blindados, contra edificações. Tem metralhadoras e, melhor, ele é um tanque de alta tecnologia, porque ele tem um sistema de disparo digital que escolhe o alvo por computador, isso minimiza a chance de erro. Tem uma autonomia de 500 km, leva 4 passageiros e tem uma velocidade de 70 km por hora. Para um carro de passeio é pouco, mas para um gigante aqui de toneladas é bastante coisa. Olhando para essa imagem, Alexandre, o que a gente consegue entender? Que também existe uma vantagem em terra. A gente, há 2 anos, acompanha os capítulos dessa guerra e não podemos esquecer que nós estamos falando de um conflito assimétrico. A gente tem um exército muito maior do lado da Rússia, obviamente, contra a Ucrânia, mais bem equipado, muito mais rico, mais bem treinado, mas a gente tem entendido que a força de vontade dos ucranianos tem dificultado o avanço das tropas e agora visto um contra-ataque por parte da Ucrânia. Qual é a vantagem, então, de também ter equipamentos de terra para suprir essa diferença de soldados, Alexandre? O tanque ele tem um papel na guerra moderna de uma fortificação móvel. Ele garante posições. Mais do que tomar posições e avançar no território, ele garante a posição tomada. Ou seja, ele tem mobilidade. Você estabelecendo uma linha de tiro com esses vários tanques, você impede o avanço da tropa. É claro que a guerra começa a assumir características de guerra de trincheira. Perfeito. Ou seja, de manutenção ali de áreas conquistadas. E isso era um ponto estratégico, porque eles estavam sem esse tipo de equipamento que garantisse pelo menos um bloqueio do avanço russo. Esse tanque, seja o Leopard ou o Abrams, eles têm que ser complementados pelo transporte de tropas. E quem faz isso são os blindados Strykers. Perfeito. E isso também tem sido fornecido nos últimos meses. Então, praticamente todo esse combo estratégico está completo, ou seja, você tem uma boa artilharia aérea, ou seja, de defesa, que já foi colocado. Você também tem muitas bazucas antitanques e agora você tem tanques para garantir a posição, complementados pelos F-16, que vão destruir posições estratégicas do inimigo. Alexandre, é legal a gente falar disso porque a gente entende a função do tanque, entende a função do caça, mas existe ali uma questão logística, porque a entrega
desses equipamentos é muito difícil. Eles foram doados pela Alemanha, mas não é que eles saem de Berlim dirigindo até a Ucrânia. Você falou dos outros blindados, são caminhões de apoio que tem que levar esse equipamento. Quer dizer, então a doação, quando um país ajuda ou uma organização, no caso da OTAN, tem que pensar nesses detalhes também, né? Exatamente, nós estamos vendo aí o estoque, mas esse estoque vai sendo destruído com o decorrer da guerra e você tem que ter um fluxo constante. O problema do Leopard, ou melhor, a vantagem do Leopard é que ele é com motor a diesel de fácil manutenção. Os Abras são motor turbina. Ok. E aí você já tem uma expertise muito mais difícil. Então, por uma guerra desse tipo em que você precisa de uma manutenção fácil pelos mecânicos, sem dúvida, o Leopard alemão ele é muito mais interessante. Bom, a gente está falando dos equipamentos, mas a gente só vai entender essa questão do avanço das tropas, o recuo dos russos, o contra-ataque dos ucranianos, olhando para um mapa. Que é a próxima tela aqui, a gente começa a ver a questão mais ampla, que é um mapa de muito fácil interpretação. Essa mancha mais escura é o que já foi tomado pelos russos em mais de 2 anos de guerra. Eu vou estender aqui o parênteses para a Crimeia, que foi tomada em 2014, mas se junta a essa meia-lua, inclusive a província de Luhansk já foi decretada como território russo recentemente nas eleições que reelegeram o presidente Vladimir Putin na Rússia. Os moradores aqui ganharam um título de eleitor, passaporte, identidade para votar como se fossem russos. Mas nós temos que olhar aqui o novo ponto nevrálgico dessa guerra, que está a um pouco mais ao norte dessa mancha escura, que é justamente na fronteira para dentro do território russo. Um avanço expressivo que a gente tem acompanhado nos últimos 15 dias. Muito importante, este mapa ele foi feito a partir de informações que chegam de observadores internacionais, pessoas que estão fora do palco do conflito. Não chega a ser uma declaração dos russos que eles tomaram essa área ou uma propaganda de guerra por parte dos ucranianos que estão avançando. Isso é um fato concreto visto por observadores internacionais por meio de triangulação de sinais de telefone celular dos próprios soldados, por imagens de satélite e por informações coletadas no solo. Eu vou pedir, por favor, a próxima tela para a gente entender principalmente aquela zona que eu chamei de nevrálgica. Eu dei um zoom aqui e aí a gente entende o avanço das tropas, repito, como corroborou aqui o professor Alexandre, são muito menor número os soldados ucranianos em comparação com as tropas russas, mas eles conseguiram avançar a partir de Sumy, já entraram mais de 30 quilômetros em direção ao território russo e este dado coletado pelos satélites, como eu falei, dos observadores internacionais, é do último dia 15. Obviamente, já deve ter tido uma atualização que a gente ainda não sabe. E a grande ponta de lança é Kursk. Te passo a palavra, Alexandre. O que isso significa nesse palco de guerra? Isso é uma movimentação estratégica se nós observarmos. A região de Sumy, ela está ao lado da região de Kharkiv, que era onde os russos têm feito ali suas principais incursões, usando Belgorod como ponto de ataque. Okay. Então, criando esse novo fronte, parte da tropa russa vai ter que ser desviada para lá. Obviamente que parte da tropa ucraniana também foi para essa região. E essa região ela é estratégica, uma região rica em minérios de ferro, né? Não é uma região rural, inclusive a agricultura não é tão importante. E um pouco mais acima, Marcelo, nessa região aqui, nós temos uma usina nuclear. Inclusive uma usina que já está sendo entrincheirada para proteção. Ou seja, eles pegaram uma região que também é nevrálgica para você avançar para o território de Kharkiv, com ferrovias e também para Kiev. Então, parte da logística militar, que como nós sabemos é feita pelas ferrovias, vai ser interrompida caso eles consigam sedimentar essas posições. Para a gente entender hoje, vamos voltar um pouco no tempo. Aqui a gente está falando de uma meia-lua de Kursk, Belgorod e que depois para Kharkiv, a capital da Ucrânia, Kiev, mas Kharkiv estava na lista das maiores cidades. E quando eu falo de uma meia-lua, antes da divisão dos estados, quando tudo isso era União Soviética, era um grande cinturão metalúrgico, um grande cinturão industrial. Então, pensando na guerra a longo prazo e uma suposta, ou que era o grande objetivo de Vladimir Putin, tomada da Ucrânia ou boa parte do território, essas partes ricas, importantes, eram fundamentais para a manutenção.
Alexandre, a gente está falando muito do palco de guerra em si, da trincheira propriamente dita. Eu queria ir agora para o macro, né? Como é que fica o capital político, a moral de Vladimir Putin diante da sua população, que ele havia prometido a vitória dessa guerra, e do outro ponto, como é que fica o mesmo capital político do Volodymyr Zelensky, que já foi inclusive capa da Time como The Man of the Year, né? O homem do ano no ano passado. Ele está saindo cada vez como herói, o Vladimir Putin cada vez mais como vilão. O que sobra para eles politicamente falando? Os aliados estavam lentamente desembarcando da empreitada, achando que essa guerra era invencível. Então esse ataque não só dá uma moral ali, né, moral para a tropa ucraniana e para a população, mas também faz com que os aliados ocidentais continuem apoiando o avanço. Com relação ao Putin, o que acontece? É a primeira invasão em território russo desde a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, é uma humilhação, houve até parece que um castigo público na televisão contra os oficiais. Então isso, sem dúvida, mostrou que existe ali pontos fracos na estratégia do Putin, que nós já sabemos que esperava conquistar a Ucrânia em meses, e isso não aconteceu. Então, essa estratégia é importante, alimenta esperanças, mas do ponto de vista estratégico, mostra que a Rússia não tem uma capacidade de defesa tão sólida. Por quê? Eles nem conseguiram reagir a tempo a essa invasão e, pior, a população local não fez defesa. Foi retirada, né? Ou seja, então, até o apoio popular tem sido questionado pelos observadores internacionais. Será que o Putin realmente é tão forte assim como nós imaginamos? Alexandre Pires, da cadeira de Relações Internacionais do IBMEC. Alexandre, muito obrigado pela tua participação. Infelizmente, eu acho que a gente vai falar muito dessa guerra. Quem sabe a gente se aproxima para um momento de paz, é o que a gente torce, mas eu tenho certeza que eu vou poder contar com o Alexandre para mais explicações dos seus desdobramentos.